Oi! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o hipertireoidismo, como essa doença funciona, o que acomete, o que é carregado diante dela. E para explicar toda essa gama de informações sobre o hipertireoidismo, hoje nós vamos trazer uma mini aula para você. E para começar essa aula, eu peço que você imagine uma história comigo. Vamos dizer que a gente tem um banco e que nesse banco precisa de dinheiro para entrar, sair dinheiro, para fazer essas transferências, para você comer, para você beber, comprar suas roupas, tudo que você precisa na sua vida você vai usar com esse dinheiro. E também junto a esse dinheiro tem o órgão da Receita Federal, que é um órgão que está controlando qual a entrada, qual a saída, qual é a movimentação, o que está sendo usado de mais, o que está sendo usado de menos e como ele pode controlar isso. E se você tem dinheiro de menos, esse órgão vai sentir falta e vai tentar te ajudar de alguma forma. Mas se você tem dinheiro demais, esse órgão vai achar que tem alguma coisa estranha e também vai tentar intervir. Trazendo agora para o nosso contexto atual, basicamente é isso que acontece com a tireoide, que é a nossa glândula endócrina que controla esse processo dos hormônios do nosso corpo. Ela, nesse caso, é o banco. E o dinheiro são os hormônios. Então, quando a Receita Federal, que nesse caso é o iodo, ver que tem dinheiro de menos, isso aí a gente pode tratar como hipotireoidismo. Os hormônios estão de uma forma diminuída no nosso corpo. Mas aí é outro grupo que vai falar sobre isso. Quando a gente está falando sobre o hipertireoidismo, é quando tem dinheiro demais e a Receita Federal vai tentar intervir naquilo. Hipertireoidismo, na verdade, são o excesso dos hormônios na tireoide. Basicamente, ela está falando sobre os hormônios T3 e T4. E quando eles vão para as suas funções, chega lá na corrente sanguínea, a gente percebe que tem alguma coisa errada no nosso corpo, logo o mecanismo consegue mostrar. E aí o iodo entra em ação e tenta de alguma forma controlar aquela situação. Opa, tá demais aqui, tem iodo demais aqui. E aí tenta ver de alguma forma dinamizar e trazer uma situação que consiga trazer uma homeostase sobre o nosso corpo. Para não te dar muitos spoilers, eu vou parar por aqui. Mas minhas amigas vão continuar explicando e eu espero que vocês gostem, tá bom? Tchau, tchau! Depois dessa super dinâmica apresentação da Ri, eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia e sobre a etiologia. A epidemiologia se caracteriza mais em mulheres e tabagistas, de 5 para cada homem, e também em idosos, que chega a ser de 4 a 5% da população. Vou falar um pouco sobre a etiologia e seriam as possíveis causas, né? Assim como o Ri falou no vídeo anterior, o excesso de dinheiro, no caso, o excesso de iodo. E tem fatores que fazem com que esse excesso aconteça, como a doença de Graves, que é uma doença autoimune, onde o sistema imune produz anticorpos e esses anticorpos atacam a glândula tireoide. Também a tireoidite e nódulos cancerígenos também contribuem para que esse excesso aconteça. Agora eu vou deixar um pouco com as minhas amigas para contar um pouco mais a vocês sobre o hipertireoidismo. Sinais e sintomas. Bom, nos casos mais suaves, né, nos casos mais leves, não é tão frequente se apresentar tantos sinais e sintomas. Porém, nas formas mais graves, a pessoa pode ter um aumento da tireoide. A pessoa também pode apresentar um olhar saltado, um olhar fixo. Pode haver aumento dos batimentos cardíacos, a taquicardia. A pessoa perde muito apetite, tem muita falta de apetite. E a pessoa também perde muito peso, muito rápido. E também pode haver fragilidade, né, das unhas. As unhas crescem rápido, porém ficam muito fragilizadas. No couro cabeludo, há muita queda de cabelo e o cabelo também cresce fragilizado, fica muito fragilizado. A pessoa pode apresentar irritabilidade, ansiedade. No caso das mulheres, pode haver uma desregulação, né, do ciclo menstrual. Esse ciclo pode ficar alterado. E no caso das mulheres grávidas, há uma chance muito maior de haver aborto. Eu vou falar um pouco como o hipertireoidismo atinge os órgãos, como coração, cérebro, fígado e rins. No coração, por ter um excesso de hormônios, o trabalho cardíaco aumenta, causando desgaste.
O organismo é afetado rapidamente e pode causar insuficiência cardíaca, dilatação do coração, cansaço, arritmias e palpitações. Já no cérebro, causa alterações neurológicas, que se não for controlada, pode comprometer o paciente neurologicamente, causando ansiedade, alterações de humor, memória afetada, desenvolvendo confusões mentais que dificultam a vida da pessoa. Já o metabolismo da pessoa acaba sofrendo um aumento na sua atividade metabólica. Sendo assim, o organismo passa a gastar mais energia do que o normal, acarretando na perda de peso do paciente. O sistema oftalmológico também é atingido, logo que a partir da doença de Graves. O paciente sofre uma dilatação abundante nos olhos, chamada de proptose, que é o aumento do globo ocular. O hipertireoidismo pode muitas das vezes estar associado com doenças renais. Essas alterações ocorrem porque há deficiência dos hormônios tireoidianos. Reduz a taxa de filtração glomerular com aproximadamente 30%, principalmente a redução do fluxo sanguíneo. Já no fígado, a lesão hepática pode variar de leve alterações nos testes de função hepática e alterações histopológicas não específicas, até necrose. O iodo é o mineral necessário para a síntese dos hormônios tireoidianos. Ele irá regular as funções do organismo. Seu excesso pode levar à intoxicação e sua deficiência pode causar o bócio. Ele é importante para o bom funcionamento das glândulas tireoides, onde, por sua vez, essas glândulas sintetizam os hormônios T3 e T4. Estes hormônios têm diversas funções no nosso organismo, atuando no crescimento físico e neurológico, no metabolismo basal, na manutenção de temperatura corporal, controlam o metabolismo de oxidação celular, o metabolismo dos lipídios, das proteínas, do hidróxido de carbono, da água e de outros minerais. Além disso, o iodo é importante para o bom funcionamento dos órgãos, como os rins, fígado, ovários e coração. É importante que a mulher seja acompanhada pelo médico para a realização de exames que avaliem seu estado geral de saúde e a do bebê. Assim, também é recomendado a realização de dosagens de T3, T4 e TSH no sangue, onde, se estiver elevada, pode indicar hipertireoidismo. No entanto, vale lembrar que os hormônios T4 podem estar elevados devido ao alto índice de beta-HCG no sangue, principalmente entre a 8ª e a 14ª semana de gestação, podendo voltar ao normal após esse período. As complicações do hipertireoidismo na gestação podem estar relacionadas ao tratamento incompleto ou à ausência dele, podendo causar parto prematuro, deslocamento de placenta, hipertensão na mãe, insuficiência cardíaca na mãe, problemas de tireoide no bebê, baixo peso ao nascer ou até mesmo levar ao aborto. É importante lembrar que a maioria das mulheres já apresentavam os sintomas antes mesmo da gestação e, por isso, muitas delas não percebem alterações no corpo quando engravidam. Diagnóstico. Bom, o diagnóstico inicial ele pode ser feito com base nos sinais e sintomas. Tem alguns sinais e sintomas que são clássicos da hipertireoidismo, aí pode dar um indicativo. Para confirmar, é feito um exame de sangue, onde vai se avaliar os hormônios tireoidianos, que são os hormônios T3 e T4. No caso do hipertireoidismo, esses hormônios ficam bastante elevados. Também vai se avaliar o hormônio TSH, que é o hormônio responsável por regular a tireoide. Depois do resultado do exame de sangue, pode sim ter um diagnóstico concreto do hipertireoidismo. Agora eu vou estar falando para vocês os cuidados e o diagnóstico de enfermagem em pacientes com hipertireoidismo.
Quando o paciente ele é diagnosticado com hipertireoidismo, a gente começa a perceber por conta da baixa de peso do paciente. Então, o que acontece? A nutrição dele é desequilibrada e é menor do que a necessidade corporal dele. E aí, há uma baixa ingestão de calorias para acompanhamento do metabolismo. E o que a gente pode estar fazendo como enfermeiro? A gente pode estar orientando esse paciente a fazer um acompanhamento nutricional para que ele possa estar ingerindo mais calorias para que seja essencial para o corpo e o uso do metabolismo. Ele também é um dos sintomas do hipertireoidismo. Isso se dá pela ansiedade comportamental do paciente, porque há um aumento nos hormônios T3 e T4, deixando o paciente mais agitado e nervoso. E o que a gente, como enfermeiro, pode estar fazendo nesses casos? A gente pode estar conversando mais, observando o paciente para saber como é que ele está, se ele está nervoso, com sintomas de depressão, orientando os familiares também a estar conversando com esse paciente. E se a gente vê que o caso é extremo, a gente vai estar passando ele para fazer um acompanhamento psicológico ou fazer um tratamento com um psiquiatra à base de medicamentos. Com o aumento na produção de hormônios e do aceleramento do metabolismo, o paciente ele pode estar taquicárdico e, como consequência dessa taquicardíaca do paciente, a pressão arterial dele também pode estar aumentada. Então a gente vai ter que estar a todo momento aferindo os sinais vitais do paciente e, em caso de elevação dos sinais vitais, a gente vai ter que estar levando os resultados para o médico para que ele possa passar uma terapia medicamentosa para que isso tudo se regularize e a gente possa estar sempre, gente, observando o paciente, porque ele vai apresentar muitos sintomas, e ficar sempre de olho nos sinais vitais e no nervosismo, na ansiedade do paciente, porque isso pode descontrolar ele por completo. E aí, gostaram da nossa aula? Eu espero que sim. Pelo que eu vi, as meninas trouxeram um conteúdo muito bom, um conteúdo que realmente fez com que a gente conseguisse abrir os nossos olhos sobre o que é o hipertireoidismo, se houve algum mito, se houve alguma verdade. Eu acredito que tudo foi esclarecido agora e eu espero muito que você tenha gostado. A gente ficou muito contente de trazer esse conteúdo para vocês e é isso. Beijo, tchau, tchau.